Olá, começamos agora mais um programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre a criminalização dos movimentos sociais no Brasil. No dia 31 de maio, um movimento em favor da legalização da maconha entrou em confronto com a polícia militar aqui em Maceió. Outros tipos de confrontos já aconteceram esse ano, como, por exemplo, os estudantes do CEPA, que protestaram por causa da falta de transporte escolar, ou situações nacionais, como os protestos contra a corrupção que ocorreram no país. E para explicar o que são esses movimentos sociais, quando eles são criminalizados, como a sociedade vê esses movimentos também, eu converso agora com o Wendel Fischer, que é doutor em Sociologia. Doutor, depende da categoria do movimento, o tratamento e como as pessoas veem esse movimento? Eu diria que não. Acho que há hoje uma luta para se visibilizar esses movimentos que pressionam o Estado para reconhecimento de demandas e de direitos que são muitas vezes ocultados, silenciados e menosprezados pelo próprio poder do Estado. Então, acho que há no interior da sociedade brasileira um clamor e uma expectativa grande para o respeito à cidadania, para o respeito ao cidadão que anuncia o seu descontentamento e a sua ausência de respeito, pressionando o Estado a vê-lo como partícipes na construção de uma cidadania própria. Isso, no interior da sociedade brasileira, é uma batalha que remonta a tempos quase imemoriais, históricos, onde você tem um Estado que tenta forjar uma sociedade à sua imagem e semelhança. E na medida que a sociedade se distancia desse espelho projetado pelo Estado, ela começa a pressionar o Estado a reconhecê-la tal como ela é. Aí surgem as lutas de estudantes, de movimentos que lutam contra a racialização e o preconceito, os movimentos que lutam por moradia no interior das cidades, por saneamento básico, melhores condições de vida e qualidade também nesse viver. E o Estado passa a ser pressionado por esses diferentes atores que veem na organização política uma tentativa de pressão e de constrangimento desse Estado. Por luz elétrica, esgoto, esses são direitos básicos, né, da própria Constituição brasileira. Agora, a passeata da maconha, ou a caminhada da maconha, o movimento pela legalização da maconha, o direito de usar maconha, ele já está criminalizado no próprio Código Penal. Não é? Como é que eu vou sair de casa para pedir para fumar maconha? Eu acho que a gente tem que transcender essa ideia do fumar. Ali, naqueles movimentos, ele aglutina pessoas que sequer fazem uso dessa substância. O que está em questão é o Estado reconhecer um processo de descriminalização e não de legalização. Aqui nós estamos diante de uma confusão que geralmente acontece da legalização e da descriminalização. Nós estamos diante de um processo que pressiona o Estado a reconhecer aqueles que são criminalizados por utilizar essa substância. O que tem aqui é uma criminalização da substância sem se fazer uma reflexão de que esta sociedade muitas vezes encaminha os seus jovens para consumo de substâncias ilícitas. Nós temos aqui que pensar de uma maneira mais holística e mais ampla que não se cabe de criminalizar uma erva maldita. Me lembro agora de Gilberto Gil, quando foi preso nos anos 70, em 76 mais propriamente, o juiz que lavra a prisão e decreta a internação menciona uma erva maldita. Isso para criminalizar um dos expoentes da música brasileira. Acho que nós precisamos hoje tratar isso de uma outra forma. O que era tratado como um assunto de polícia não pode ser mais tratado como um assunto de polícia, mas sim como um assunto de saúde pública. O que nós precisamos ter atenção é de ver estes problemas como problemas que afetam toda a sociedade e não só certos grupos que são criminalizados, que são tidos como grupos de gueto, que sequer podem enunciar a sua vontade política, que pressiona o Estado a vê-los de forma diferente, a vê-los a partir de uma demanda que clama do Estado um reconhecimento que, se reconhecido pelo Estado, pode
chegar como um benefício que espalha por toda a sociedade. Ao passo que, tratando isso como um objeto obscuro, silenciado, a gente deixa de politizar um debate. Há um filme interessante, produzido pelo Luciano Huck, que tem o Fernando Henrique como Cicerone, que chama atenção exatamente para isso, para a quebra dos tabus. A humanidade ela fez uso de substâncias psicoativas desde tempos imemoriais. O que trata-se de fazer é tratar esse problema como um problema que afeta a sociedade, mas não criminalizando o uso, porque aí a gente parte para uma solução infundada. Porque trata-se de ver esse problema como um problema que remete ao abuso. O abuso de substâncias, o abuso de álcool, o abuso de psicotrópicos, o abuso do uso indiscriminado. O que se trata de fazer é que o Estado precisa tratar disso como um problema de saúde pública e como um problema que remete a uma doença, a um corpo social que apresenta as suas fraturas e as suas dificuldades. Nesse momento, eu fico lembrando dos pais, de pessoas que estão usando de outras drogas, não só a maconha, mas como porta aberta, se utilizou do álcool, que no ambiente familiar ele vamos dizer assim, aceitável e a sociedade aceita, inclusive a propaganda. E o governo não tem ideia, né, de como combater, porque a pressão mercantilista do pagamento do imposto é superior, haja vista que durante a Copa do Mundo o Brasil já tinha determinado que não se podia consumir álcool nos estádios e abriu as portas. A pressão social mercantilista, ela é superior a alguns conceitos? Eu acho que o que se trata de fazer é que o povo precisa construir também as suas demandas. O povo não é algo pronto, não é algo terminado e acabado. Ele se constrói num processo político, onde determinados assuntos passam a pressionar para serem inseridos numa pauta. Pensemos, por exemplo, quantas foram as vítimas que faleceram, vieram a óbito decorrente de acidente de trânsito causado por uso indiscriminado e exagero no consumo de bebidas alcoólicas. A sociedade brasileira precisou se mobilizar, o Estado legislar e ainda, como nós temos uma sociedade um tanto quanto amorfa, tem entre nós o seguinte dizer: essa lei pega ou não pega? Como se fosse uma doença que nos afeta, e certas coisas pegam, outras nosso organismo está imune a essa contaminação. O que trata-se de fazer, no meu ver, é politizar o debate, trazendo para a esfera pública e para a esfera política certos aspectos que muitas vezes são tratados no âmbito da criminalidade, da justiça aqui entendida como poder judiciário, não como a justiça que é produzida para os justos, para o cidadão, para aquele que compõe a polis e a esfera pública. O Brasil precisa, cada vez mais, fortalecer os espaços de discussão na esfera pública, porque daí pode nascer um caminho que politiza uma série de problemas que são tratados no interior da sociedade brasileira, não como problemas que afetam o cidadão. O cidadão, muitas vezes, é um sujeito amorfo, sem cara, sem coragem sequer de enunciar. Tem um livro interessante que se chama Pode o Subalterno Falar, que é uma escritora indiana, que conclama e indaga se pode e em que medida o subalterno, aquele que foi subalternizado por uma série de processos sociais, pode anunciar a sua vontade, o seu desejo e a sua contrariedade diante de certas falências múltiplas do Estado brasileiro ou dos Estados na órbita do sistema capitalista. Eu vi críticas também da própria imprensa a frases ditas pelo poder, vamos dizer, representado pelo secretário de Ação Social, de Defesa Social, melhor dizendo, de Ressocialização, que a polícia acompanhava a marcha da maconha, mas só passou a agir quando um grupo de pessoas começou a fumar maconha em praça pública, né? Quer dizer, cometeu um crime, né? Enquanto havia marcha, tudo bem. Ou isso foi uma justificativa para a polícia agir? Eu acho que a gente tem que tratar esse caso com muita cautela, muito apreço e também com uma ideia que transcende o senso comum e transcende
criminalização estrito sensu. Eu acho que numa manifestação política, aqueles que desviam o comportamento e passam a, inclusive, dificultar o próprio desempenho da marcha, precisam sim ser identificados, revistados, se portando qualquer substância ou se fazendo uso da substância, aqui o direito de manifestar não pode contrapor-se também ao direito que pune esse cidadão por transgredir a lei. Então, é função do poder público, é função das forças de segurança identificar esses sujeitos no interior de uma massa populacional, extraí-lo dali e levá-lo para a averiguação. Não pode, a despeito de comportamentos desviantes, se criminalizar todo um movimento pacífico que procura politizar uma discussão sobre o uso e a descriminalização das drogas. Porque, além do mais, a pesquisa aponta que a maconha é uma substância que tem princípio ativo que pode tratar algumas doenças, né? E essa é uma discussão mundial, não é nacional. Agora, fazendo o contraponto e até mesmo dando uma proporção maior, na marcha da comunidade gay em São Paulo, né, havia muita alegoria e que alguns gays condenam. Né? Alguns gays que agora eles se chamam X transformistas e X transformistas, ou seja, o homem que se veste de homem, que é homem, mas gosta de outro homem. E ele não aceita o comportamento alegórico. Né? Mas eles cometeram um excesso também, além da alegoria, que muitos não gostam, né? A alegoria, eles fizeram sexo oral, um grupo fez sexo oral em praça pública. É na mesma proporção que se deve encarar essa situação da criminalização ao fumar maconha durante uma marcha, fazer sexo oral durante uma marcha tão importante? Eu acho que os limites precisam ser respeitados. Os limites do Estado de Direito, os limites da legalidade precisam ser respeitados. E cabe ao poder público, a partir do uso das suas forças, o Estado é o único que exerce um monopólio exclusivo do uso da força, e, se necessário fazer o uso da força, é preciso fazê-lo reprimindo ações que estão fora da legalidade. Mas o protestar, o ato de manifestar uma opinião, o ato de ter a liberdade de exercer a sua função pública, manifestando no espaço público uma pressão contra o Estado para a ampliação de direitos, é algo que precisa ser respeitado e garantido e deve ser uma luta de toda a sociedade. Porque hoje silenciam-se a marcha da maconha, amanhã pode-se silenciar outros direitos fundamentais e conquistados a duras penas na sociedade brasileira. Nós temos um histórico que remete à ditadura militar, onde num momento onde que nós sequer podíamos enunciar aquilo do mais elementar. Pelo discurso de uma insegurança institucional, a gente pode estar cedendo direitos que são fundamentais e garantias estritas para a liberdade de expressão na sociedade brasileira. É verdade, né? A gente tem enfrentado muitos movimentos aí e eu gostaria de exaltar aqui a participação dos estudantes do MLST, os movimentos sociais por moradia também. Mas a gente volta já com o Wendel Fesch, nós estamos falando sobre o papel dos movimentos sociais na luta pelos direitos da população.